todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula passada, eu falei que nós iríamos aprender nessa aula sobre junção. A gente aprendeu sobre projeção, sobre seleção, um pouco, né, sobre seleção, tem mais coisas sobre seleção para aprendermos. E eu falei que nós iríamos aprender sobre junção. Eu até criei aqui umas tabelas relacionadas para que nós pudéssemos hoje começar a aula de junção. Mas, se eu fosse explicar a tabela, o relacionamento e tal, muitas pessoas teriam dúvidas. Então, eu acho que devemos parar um pouquinho. Antes de entrar em junção, vamos aprender modelagem conceitual, modelagem lógica, para, sim, colocar a mão na massa. Quando eu fiz a aula sobre tabela, eu falei para vocês que tabela não se cria do nada, na verdade. Eu falei que primeiro se passa pela modelagem conceitual, que era o rascunho. É no papel, a pessoa escreve, né? Ali faz um diagrama, né? Desenha, um negócio bonitinho, né? Para ficar entendido o que a empresa precisa. Vamos lá. Suponhamos que José ele tem uma empresa e ele, uma hora, ele começou a falar, poxa, sabe, tá faltando uma coisa aqui no meu sistema, sabe? Eu queria poder ter acesso aos cadastros dos meus usuários. Eu queria poder que o meu usuário ele pudesse ser cadastrado no sistema, entendeu? Eu queria que eu pudesse ver, entendeu? Que tivesse no sistema os pedidos do meu usuário, entendeu? Que eu pudesse ter acesso ao telefone dele, ao endereço dele. Então ele começou a falar, pô, eu preciso disso, entendeu? Ele sentiu falta de algo. Então, pô, se eu tivesse um sistema que cadastrasse os usuários, que cadastrasse os pedidos deles, que cadastrasse o telefone, o endereço, isso ia melhorar muito a minha vida, porque eu teria um acesso rápido a essas informações. Então, o pedido ia sair mais, eu poderia fazer a entrega desse pedido mais rápido, a venda seria mais rápida, enfim, isso ia melhorar o meu negócio, seja lá, né? O que o José está pensando, o que ele precisa. Então, a partir desse momento, ele chega e chama quem? Alguém responsável pelo banco de dados da empresa dele. Então, ele vai lá e vai chamar o DBA, o administrador de banco, seja lá quem for. A pessoa que é responsável por isso. E ele vai chegar e falar, olha, eu queria que você criasse um banco de dados que armazena, entendeu? Que grave a informação do usuário. Sabe, eu queria poder ter no meu sistema um sistema que cadastra o usuário, que cadastra os pedidos dele, que cadastra o endereço, que cadastra o telefone dele. Então, nesse momento, a pessoa responsável pelo banco de dados, ele está lá anotando o que o José está falando. Então, eles começam a entender que ele identifica ali naquele momento as entidades principais que José precisa. José precisa de quê? Quais são as entidades que José precisa? De usuários, pedidos, telefone, endereço. Então, o DBA começa, né, o administrador de banco, a pessoa responsável pelo banco de dados, começa a conversar com o José, falar, tá bom. Então, você precisa que eu crie no banco de dados algo que possa permitir que o usuário ele entre com as suas informações, que possa cadastrar os pedidos desse usuário, o telefone desse usuário, o telefone desse usuário. Mas me diga uma coisa, qual vai ser o relacionamento, por exemplo, do usuário e pedidos? Nesse caso, ele quer saber o quê? Ele quer saber se o usuário ele vai poder realizar quantos pedidos no sistema.
O usuário ele pode registrar, fazer somente um pedido ou ele pode fazer vários pedidos. E esse pedido, aquele pedido, ele pode estar vinculado a mais de um usuário ou somente aquele único usuário? Isso são o quê? São relacionamentos. A partir do momento, depois que você, né, depois que foi identificar, você identificou ali quais são as entidades, você tem que fazer o relacionamento. Então, José vai falar, não, olha, o usuário, ele pode realizar quantos pedidos ele quiser. Agora, o pedido realizado, ele pertence somente àquele usuário. Não pode pertencer mais de um, somente aquele. Então, a pessoa vai lá e anota, ó, um usuário, ele pode fazer vários pedidos, mas um pedido, ele pertence somente a um usuário, que é 1 para N. Né? Que muitas pessoas confundem, né? Enfim, né? Aí, mas nós vamos compreender, né? A gente vai chegar na modelagem de lógica e eu vou explicar esse 1 para N, né? Como é que é, para ver se abre a mente, né? Se você tem dificuldade com isso, você passar a não ter mais. 1 para N, ok? Então, um usuário, ele vai realizar vários pedidos. Tá bom. Então, nós já identificamos aqui quais são as entidades principais e já encontramos aqui o relacionamento entre o usuário e pedidos. Agora, vamos lá. Senhor José, o usuário, ele pode realizar no seu sistema, você quer que o usuário ele possa entrar com vários endereços ou somente um endereço? Não. Não. Eu quero... O usuário ele só vai ter um endereço, ele pode cadastrar um único endereço. Se ele mudar de endereço, depois ele pode atualizar esse endereço, mas ele só entra com um único endereço. Ah, e esse endereço ele pode pertencer a vários usuários? Não, não. Esse endereço ele só pertence a um único usuário. Ah, então tá bom. Então, qual é o relacionamento entre usuários e endereço? Um usuário ele pode ter um endereço. E um endereço ele pertence apenas a um usuário. 1 para 1. Pronto. 1 para 1 quer dizer o quê? Que um usuário ele pode ter apenas um endereço. Assim como um endereço, ele só pode ter um único usuário. Tá bom. Vamos lá, seu José. Vamos agora falar sobre usuário e telefone. Como é que é isso? Olha, não é obrigatório cadastrar o usuário. O usuário não é obrigatório cadastrar o telefone, tá? Só que ele pode cadastrar também quantos ele quiser. Ele pode cadastrar o número do celular dele, o número residencial dele, comercial, enfim. Ele pode cadastrar quantos números ele quiser. E também, se ele não quiser cadastrar, ele não precisa. Mas eu quero dar essa opção para ele, na hora que ele estiver lá fazendo o cadastro dele, o usuário ele possa entrar com o número de celular dele, ou o número do telefone residencial, quanto ele quiser, ou não entrar. Ah, então, tá bom. Então, o usuário ele pode ter vários telefones. Só que, e esse telefone? Ele pode estar vinculado a mais de um usuário ou somente a um? Não. Cada telefone ele pertence somente a um único usuário. Ah, então tá bom. Então, um usuário ele pode ter vários telefones, mas um telefone ele pertence somente a um único usuário. Então, 1 para N. 1 para N significa que um usuário ele pode ter vários telefones. Esse zero aqui quer dizer o quê? Que não é obrigatório. Ele não precisa entrar com o telefone. Ele tem que entrar com o endereço? É obrigatório. Cada usuário, quando o usuário ele se cadastrar no sistema, automaticamente ele tem que colocar o seu endereço. Pedidos, pode não ter pedido, porque o usuário ele pode se cadastrar no sistema, mas ele pode não realizar nenhum pedido. Ele
né? O cliente, às vezes, ele pode se cadastrar em um site, mas ele pode, às vezes, não realizar nenhuma compra, não é verdade? Então, não é obrigatório. Então, zero. Eu já falei, né? Essa parte a gente vai ainda se aprofundar na próxima aula, que é modelagem lógica. Sei que muitas pessoas têm muita dúvida sobre essa parte. Eu sei que é chatinha, né? Também já fui aluna, né? Então eu sei como é chato, né? A gente às vezes confunde, às vezes a gente tem dificuldade de aprender, mas vou tentar, né, ensinar de uma maneira clara para que todos possam compreender. Mas ficou claro o que é uma modelagem conceitual? Que é um rascunho, que é um momento que a pessoa responsável ali pela empresa, a pessoa que está sentindo ali que está faltando algo, ele chega, chama a pessoa responsável pelo banco de dados, seja o DBA, seja o administrador de banco, seja lá quem for, e a pessoa, né, que é responsável, a pessoa que cuida do banco de dados, e aí ele chega para conversar, para dizer, entendeu? Ele senta ali e a pessoa começa a dizer o que ele está sentindo falta, o que ele precisa, entendeu? Então, essa é a parte conceitual. É a partir do momento que a pessoa fala o que ele está sentindo falta e a pessoa encontra ali as entidades, que são as tabelas que vão ser criadas, entendeu? E ela começa ali, entendeu? A conversar para entender qual é o relacionamento, entendeu? Entre essas entidades, entendeu? O que cada um vai fazer, entendeu? O que a pessoa está esperando, né? Então a pessoa espera que o cliente que é o usuário que cadastrasse no sistema, ele cadastra o seu endereço. Não pode faltar o endereço. Preciso do endereço. Ele tem que cadastrar o endereço. Entendeu? Como é que eu vou fazer a entrega? Né? Se ele não me cadastra, se ele não me falar qual é o endereço dele. Preciso do endereço. Então, é obrigatório. Ao cadastrar no sistema, ele tem que passar o endereço dele. Entendeu? Olha, ele não é obrigatório passar o telefone dele, mas seria bom ele passar. Então, dê a opção dele passar quantos ele quiser. Porque quanto mais telefone eu tiver para poder encontrar ele, poder entrar em contato com ele, melhor é. Então, dê a opção para ele, deixa lá. Ele não é obrigatório, não é obrigatório. Mas, se ele quiser, ele pode também colocar quantos ele quiser. Opa, entendeu? Então, ele começa a falar, entendeu? Começa a falar. Então, eles começam ali a conversar e, nesse momento, é encontrado quais são, ele se identifica ali, né, qual é a entidade principal, faz o relacionamento para ir aqui para onde? Para a modelagem lógica, que é a aula que vem, tá bom? Então, espero que tenha ficado claro, né? Ah, eu não entendi esses números. Vamos entender aqui, né? Eu vou fazer a próxima aula, uma modelagem lógica, em um programa gratuito, né? Vou pegar um programa que é gratuito. Tem bastante bug, né, gente? Né? Não é assim, o programa, mas dá para fazer, dá para aprender, entendeu? Tem vários programas que faz. Eu vou usar ele, que ele é bem simples. Ele é gratuito. E ele é fácil de mexer, fácil para ensinar. Então, é ele que nós vamos trabalhar na próxima aula, tá bom? Então, obrigada a todos, né? Espero que tenham entendido. Se não entendeu, tenta rever, né? Ou mande aqui um comentário. Olha, eu não entendi, né? Pode tentar refazer a aula explicando de outra forma, né? Diga qual é a sua dúvida, né? O que você não conseguiu compreender, para que eu possa, né, explicar, né? Talvez de uma forma que você que bata de frente com a sua dificuldade, né? Eu espero que realmente você tenha entendido, né, o que é entidades, né? O relacionamento, como é feito esse relacionamento, né? Mas eu espero que a parte principal você tenha entendido, que nada se cria do nada, né? Então, essas tabelas é porque o senhor José, ele precisa. Ele encontrou ali algo que estava faltando no sistema dele. E que ele acredita que ele tendo acesso a essas informações, se os usuários chegar e cadastrar essas informações no sistema, isso vai facilitar muito a vida dele, muita vida da empresa dele, entendeu? Isso vai agilizar as coisas, entendeu? Então é isso. Então tudo
a pessoa parar e falar, poxa, né, se aqui eu tivesse uma coisa assim, um sistema que fizesse isso iria melhorar, né? Então, ele chama quem? Quem vai poder guardar essas informações. Guarda essas informações aonde? Num banco. Né? Depois disso que tudo estiver feito, aí ele vai chamar quem? Agora o programador, né? Que vai criar ali o sistema, né? Que vai criar toda a parte de front-end, que é toda aquela parte bonitinha aqui, ó, da tela, entendeu? Onde você aperta, onde você cadastra, onde você pode ir lá, realizar o seu pedido, entendeu? Onde vai ter toda a parte bonitinha, né? Que tudo aquilo que a gente vê, né? Ali na tela é o programador ali que vai fazer, que é a parte de front-end, né? Essa parte o programador ali do banco de dados, o back-end, entendeu? Então, olha aí, né? Banco de dados, se você quer seguir a parte de banco de dados, você vai ser um profissional de back-end. Se você gosta da parte ali de visualização, da parte bonita, né? Visual, então é front-end, tá bom? Então, obrigada a todos e até a próxima.